Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui para o nosso pré-aula da disciplina de Princípios de Fenômenos de Transportes. Neste pré-aula a gente vai estar abordando a questão de vazão, ou melhor, vazão média em um escoamento. Essa vazão ela vai ser muito útil para que a gente consiga determinar alguns parâmetros como velocidade média do escoamento, que consegue então com ela determinar o número de Reynolds para fazer a caracterização de escoamento laminar ou mesmo escoamento turbulento, tá? Assim como trabalhar a questão da equação da continuidade do escoamento de um fluido incompressível e também em regime permanente, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar fazendo uma introdução com vocês sobre o que é a vazão, tá? Então, a vazão ela é considerada, tá, a terceira grandeza mais medida nos processos industriais, tá? As aplicações são muitas, indo desde aplicações simples, como medição de vazão de água em estações de tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis, passando para medições mais complexas. Agora, qual é a definição, então, de vazão? Tá, gente? A vazão, ela vai medir a quantidade de um certo fluido, escoa em relação a uma seção, da nossa tubulação ou canal, tá? Então, ele vai medir a quantidade de fluido que passa nessa seção para cada unidade de tempo. E quando a gente fala dessa quantidade de fluido, a gente pode estar abordando ela sobre três visões diferentes, Duas principais, que no caso é a vazão volumétrica, ou seja, eu vou medir essa vazão em volume de fluido, e a segunda é a vazão mássica, no qual eu vou medir a vazão em massa desse fluido. Nós também temos uma terceira que é muito usada, que é a questão da vazão em peso. Um exemplo, por exemplo, é na questão de aeronaves. Quando a gente fala em aeronaves, normalmente não se toma quanto de volume de fluido ou de combustível é colocado nos tanques da aeronave, e sim em quanto de peso, tá? Ou mesmo quanto de massa. Por quê? Porque é a massa que vai estar influenciando no voo, Um avião mais pesado, ele vai ter uma certa forma de voo, um avião mais leve, uma outra forma de voo, Então, muitas vezes vocês veem, acho que talvez em filmes, aviões que precisam ejetar, ou liberar uma quantidade de combustível, e normalmente eles falam isso em quantidade de quilogramas. Quantos quilos de combustível ele libera? Ou mesmo quanto de peso, Isso vai estar liberando ali, então, uma quantidade de fluido, tá? E não é no convencional, Como a gente fala, metros cúbicos ou litros de fluido que está sendo liberado, mas sim em relação à sua massa, tá? Então a gente vai dar uma abordagem sobre esses conceituais, Muitos de vocês já devem ter visto falar de vazão, principalmente com a questão da vazão volumétrica, que é como que é feita as medições residenciais, O hidrômetro que você tem na sua residência, ele mede a vazão em volume, O quanto que você consome em volume de água em relação ao tempo, tá? Então a nossa primeira tipo de vazão é a vazão volumétrica, está sendo então esta definida, tá? Como a quantidade de volume que escoa através de certa secção ou seção, tá? Em um intervalo de tempo considerado, tá? Então, quando eu tomo dentro da nossa tubulação uma certa região de secção transversal, tá, gente? Então, a região do nosso tubo, passado-se algum tempo, a gente vai perceber que ele vai se deslocar uma certa quantidade X, Nesse deslocamento, ele vai ter passado uma certa quantidade, então, de volume, Então, uma quantidade de fluido ali. Então, a vazão volumétrica é normalmente representada pela letra Q, tá? E ela apresenta, então, o volume que passou nessa seção dividido pela quantidade de tempo, ou seja, volume dividido pelo tempo, tá? As unidades de vazão volumétrica mais comuns, tá, são, então, metro cúbico por segundo, isso no sistema internacional, tá? Metro cúbico por hora, litros por minuto, GPM, que seria galões por minuto,
entre algumas outras, tá? Mas as que a gente vai estar utilizando muito é a questão, então, do Sistema Internacional, ou SI, tá? Como que a gente faz essa medição, tá, gente? Então, suponhamos que nós tenhamos uma certa torneira ligada e essa torneira dispense, então, uma quantidade de fluido dentro de um certo recipiente, tá? Então, se nós abrirmos essa torneira, tá, com uma certa, fazer uma certa abertura e deixarmos esse recipiente ele encher e cronometrarmos, ou seja, marcarmos o tempo que ele leva para chegar a um determinado volume, né, uma certa altura, a gente consegue então calcular esta vazão, tá? Então a vazão volumétrica. Então consideremos a situação onde que foi feita essa medição, tá? Então o volume medido foi de 20 litros e o tempo que foi levado para considerar, né, para você chegar nesses 20 litros, nesse nível de fluido, foi 10 segundos. Então a vazão volumétrica seria dada por 20 por 10, gerando então para a gente 2 litros a cada segundo. Né? Então isso é uma vazão média, né? Porque existem oscilações dentro da tubulação, nem sempre o regime é permanente, né? Como eu comentei com vocês na aula anterior. Tá? Então 2 litros por segundo. Agora, se eu quisesse esse valor, por exemplo, em unidades do sistema internacional, eu teria que fazer essa medição em metros cúbicos. Então, o que é importante que a gente lembre? Né? 1 metro cúbico, tá? Ele equivale a 1.000 litros. Tá? Então, a cada 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 litros de um certo fluido. Tá? Posso fazer aqui uma relação de 3, de forma rápida. Tá? Então, a gente teria aqui para 2 litros, nós teríamos então X metros cúbicos, tá? Então a gente teria nessa relação que X seria igual a 2 dividido por 1.000, tá? Essa é uma relação importante, ou seja, se eu quero converter litros para metro cúbico, basta eu fazer a divisão então por 1.000, ou seja, 0,002 metros cúbicos. Tá? Então, essa vazão seria dada por 0,02, né? 2 litros. Opa, aqui eu fiz para 2 litros, né? Teríamos 20 litros por segundo, né? Então, 2 litros por segundo, a gente teria então 0,002 metros cúbicos a cada segundo, passando então dentro dessa tubulação, tá? Então, essa é a relação da nossa vazão volumétrica, tá? Agora, existem outras formas de a gente obter esta vazão volumétrica, tá, gente? Como que a gente pode obtê-la, tá? Então, se a gente considera que a vazão volumétrica aqui, ela é igual ao volume dividido pelo tempo, tá? E se nós recordarmos, né, alguma coisa da física, né, que volume, ele é a área, certo? A área da base, ou essa área dessa secção, vezes o comprimento. No caso aqui é um cilindro que está deitado, né, gente? A gente pode considerar isso daqui sendo a nossa altura, né? Então, nossa área vezes x, que é esse comprimento que o fluido andou, né? Então, a área vezes o comprimento vai gerar o volume dividido pelo tempo, né? Agora, quando eu tenho fisicamente comprimento x dividido pelo tempo, isso daqui nada mais é que a nossa velocidade, tá? Então eu posso dizer que a vazão volumétrica ela é igual à velocidade vezes a área, tá? Dessa região transversal, tá? Essa região dessa nossa secção transversal da nossa tubulação. Perceba que se eu conseguir então fazer a medição de uma vazão volumétrica e saber a área da nossa região, e eu consigo fazer isso pelo diâmetro, tá? Ou mesmo pelo raio da nossa região, eu consigo obter a velocidade de escoamento, tá? Então essa aqui é uma relação bem importante que a gente vai estar utilizando aí durante a nossa aula, tá?
Então, como exemplo para vocês, consideremos que em um aqueduto, né, de seção transversal, então, de 0,25 metros quadrados, então ele traz para a gente a área, escolha um fluido em regime permanente, ou seja, não existe variação das propriedades do fluido, né, com vazão volumétrica de 20 litros por segundo. Determine a velocidade média do escoamento do fluido nesse aqueduto. Tá? Bom, gente, então a gente tem a nossa vazão. A vazão volumétrica foi dada de 20 litros por segundo. Tá? Ele apresentou para a gente a área. A área é de 0,25 metros quadrados. E ele pede para que a gente determine a velocidade média desse escoamento. Tá? Note que a gente tem uma incompatibilidade de unidades, né? Então a gente precisa converter essa vazão. Eu tenho 20 litros por segundo e eu vou precisar dele em metro cúbico por segundo, né? No sistema internacional. Então eu posso fazer aqui simplesmente 20 dividido por 1000, né? Porque cada metro cúbico tem 1000 litros, e isso vai gerar para a gente, então, a vazão em metro cúbico por segundo. Tá? Então a gente vai ter aqui 0,02 metros cúbicos por segundo. Tá? Então a gente tem também que vazão ela é igual a velocidade vezes a área, certo? Como eu quero determinar então a nossa velocidade, V, a gente pode estar obtendo essa relação através de V é igual a vazão volumétrica dividido pela área, né? Então assim fica mais fácil de a gente obter esse valor. Nossa vazão é de 0,02 dividido então por 0,25. Né? Vou fazer aqui uma conta meio de padaria, né? 0,25 é dividir então por 1/4. Dividir por 1/4 é multiplicar por 4. Então a gente vai ter uma velocidade de 0,08 metros por segundo. Tá? Então essa é a velocidade de escoamento. Com essa velocidade de escoamento e sabendo qual é o fluido que a gente está trabalhando, a gente consegue caracterizar esse regime em laminar ou turbulento. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui. O próximo vídeo a gente vai estar falando da vazão mássica e da vazão em peso, tá? E o link deve estar aparecendo aqui embaixo. Grande abraço, fui!